Aí, eu acho que foi Tá isso. gravando. Isso. Agora, então, a partir de agora, está gravando. Então, hoje é dia 10 de novembro, como sempre, eu acho sempre muito interessante, muito conveniente a gente começar com a mensagem. Então, eu vou começar começar o de hoje também com a mensagem do dia 10 de novembro. O maior serviço que posso oferecer é ser uma luz no caminho. Achei tão providencial aí para esse momento essa mensagem. À noite, o oceano pode ser um lugar enorme, escuro e assustador. É por isso que existem faróis. Quando os navios perdem a direção, são guiados pelos faróis. Quando há perigo no mar, eles procuram refúgio, guiando-se pela luz dos faróis. Melhor ainda, há sempre alguém no farol. Seja um farol. Permita que sua vida seja uma luz brilhante para os outros. Permita que seus atos sejam úteis para alguém. Tome consciência desse seu poder. Saiba que quem você é e o que tem para oferecer podem ser uma luz no escuro para alguém que está perdido. Seja um vigilante no farol. Fique alerta para aqueles que estão em dificuldades, sem encontrar o caminho. Seja um farol para uma criança, protegendo-a, guiando-a. Dê-lhe segurança, fazendo-a saber que você está ao seu lado se ela precisar. Seja um farol para os mais velhos, alguém que já viajou pelos mares da vida e agora precisa de um pouco de atenção e conforto. Lembre-se que o vigilante é alguém que acolhe o viajante, conforta-o, encoraja-o a retomar o caminho. Até hoje, você pode ter imaginado como poderia servir melhor a sua família, a sua comunidade ou o mundo. Hoje, seja o vigilante de um farol. Hoje, eu me dedico a ser a luz de apoio e de compaixão para os que estão precisando. Então, penso que essa é a melhor mensagem para os caminhantes das estrelas hoje, né? É, juntos somos mais fortes, né? Então, eu penso que beber da fonte, né? Se aproximar, estar junto, estar perto ou estar conectado quando não dá para estar perto, faz a gente sentir com possibilidade, sentir o caminho, sentir a direção, sentir que a gente pode, que a gente é capaz, ou até pedir, né? Pedir para o outro escutar um conselho, uma sugestão, faz a gente se localizar, se reconectar novamente. Como nós estamos vivendo momentos de muitas turbulências em todos os sentidos, né? Planetariamente falando, e fazendo, sendo chamados, né, convidados a fazer revisões constantes, né, de situações e de coisas. Eu acho que ter um farol, ou uma luz no farol, ou um vigilante no farol, que a gente possa contar, ou recalcular a rota, ou retomar o caminho, é fundamental, né, para nossa segurança, para nossa caminhada. Então, aqui, quem que aparece aqui para mim? Alzira, Camila, Carla, Ana, Rosane, bem-vinda, Irma, Lidiane, Rita. Não consigo ver. Eu acho que nesse momento são os que estão por aqui. Muito, 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 muito bem-vindas sempre. E agora é aquele momento assim, né? Que alguém pode fazer uma pergunta, pode trazer uma dúvida, pode fazer uma sugestão para a gente dinamizar melhor e eu até poder falar, de repente, de algum assunto que é do interesse de vocês também nesse momento. Ou alguma dúvida, ou alguma questão, né? Lembrando aí, né, que se alguém for falar, abre o microfoninho e a câmerazinha.
Eu vou falar sobre uma situação que me ocorreu hoje à tarde, sobre mim mesma, assim, né? É, quando eu adolescente, até meus 20 e poucos anos, eu gostava muito de criar coisas, né? Até por conta eu lecionava e toda aula, né? Nova aula, eu levava muita coisa que as crianças pudessem ver na prática o que estavam aprendendo, né? Porque muitos até de onde vem o tomate é do mercado e não do tomateiro, né? Só que depois, com o tempo, essa minha criatividade, ela foi se esvairindo, ela foi, né, diminuindo. E agora está acendendo isso novamente. Isso teria mais a ver com o raio violeta ou com o raio branco? Isso tem alguma conexão com isso? Sim, isso pode ter conexão com isso, mas vamos começar por aquilo que eu falei há pouco. Tem tantas coisas acontecendo no sistema solar, na galáxia aonde a Terra pertence nesse momento, que a gente não, nem sabe muito o que Sim. é que está acumulando. Vamos começar pelo Sol em Escorpião. Nós estamos com o Sol em Escorpião num ano que seria o segundo ano, ou o primeiro ano oficial, né, inteiro, ah, dos pedidos de libertação, ou da atividade profunda do Plutão, que é o regente de Escorpião, mas que agora está lá na constelação de Aquário, pedindo que as pessoas se libertem, que as pessoas levem para o coletivo, que façam as suas mudanças para ressonar no coletivo, que é justamente a libertação do modelo do que a gente fala, né, da era de peixes, quando você tinha que aprender a ser igual a todo mundo. Uhum, Agora nós temos que localizar aquilo que nos faz diferente de todo mundo, aquilo que nos faz únicos. Então a gente tem que encontrar esses cabedais, por exemplo, o centro de criatividade é um deles. Ou movimentos que a gente já fez ou já pincelou em algum momento da vida, mas que de repente não foi aprofundado, não foi concluído, não foi ou não foi tão bem vivido. E quando isso faz parte da nossa missão encarnatória, ou seja, do que a gente realmente veio para fazer, e a criatividade, no caso, para todos, mas para algumas pessoas que têm um mapa pedindo mais criatividade, esse ponto ele fica bem mais forte. Então, uhum, essa é uma das questões. A outra questão é todos os movimentos de transitar pelas dimensões. E aí sim a gente pode pensar nos sete raios como base, né, como estrutura. A criatividade, a arte, mais especificamente, ou criar a partir de situações onde você pode interagir, é o quarto raio, né? É o raio branco é pureza, beleza e perfeição, criatividade, artes e todos esses assuntos. Também por algum motivo me foi pedido, e nós temos agora para o fim do mês, não sei se todos estão sabendo, mas nós temos agora para o fim do mês uma vivência, né, um retiro do justamente do quarto raio, por causa da necessidade dessa clareza, dessa abertura, dessa leveza, dessa de se propor, mas saber como e por que a gente está dentro desse contexto, até para poder tirar aquilo que já está concluído e que não precisa mais, e trazer eventualmente a criatividade, porque você fez uma colocação muito incrível e sou grata por isso. Por exemplo, quando você era professora e dava aula para crianças, então, lá você tinha uma forma de expandir ou de expor a criatividade. Agora, a criatividade, esse centro criativo, ele precisa receber uma nova roupagem, ele precisa ter uma outra abertura e uma outra direção, ou seja, para onde, para quem eu vou fluir ou colocar em fluxo todo esse cabedal. Então,
É isso que está acontecendo. No caminho dos raios, tipo, essa puxada, esse convite a fazer o caminho ascensional, né, que a gente sabe, e no movimento planetário do sistema solar, é, a magia, usar, né? De qualquer forma, a criatividade também. Sim, Usar a magia para transformar aquilo que precisa ser transformado, para transmutar aquilo que já está concluído e para tomar posse daquilo que começa a se revelar. E aí, lógico, a gente tem o movimento de todos os raios. Quando a gente começa a pensar em revelação, transmutação, cerimônias, rituais, a gente vai diretamente no Saint-Germain, né? No sétimo raio. Mas o centro de estimulante da criatividade está no quarto raio. E as estruturas de sustentação estão na chamatrina, né? No azul, dourado e rosa. interessante. É muito incrível, né? E saber que a gente, a- mesmo só tendo as percepções, como a gente está dentro, né, de todo esse movimento sendo levado, conectado e recebendo tanto, tanto, tanto propósito, informação e tudo que a Uhum. gente precisa para fazer os movimentos seguintes, né? Sim, bem isso. Bem isso, mas que bom que a criatividade está vindo. É tipo assim, o mago ele põe a cabeça para fora, porque o sol, os holofotes em escorpião ficam procurando, né, a magia ali. E aí ele pergunta: o que você quer fazer e o que você quer transformar? Que cores você quer dar a isso? Então é incrível essa sensação que vem. Normalmente as pessoas que estão um pouco mais abertas ou que usam florais, eu já falo porque o floral ele é um expansor de consciência incrível, na verdade, quase que o único. E quando a gente está mais expandida, a gente faz as percepções, a gente percebe, porque senão essas coisas todas podiam passar batido, né? A gente não vê. Então a gente começa a perceber, você olha ao redor e você vai vendo as coisas, sentindo as coisas, conectando com as coisas. E aí é muito mais fácil para a gente tomar decisões também e fazer direcionamentos na vida, né? Grata imensamente pela pergunta, porque é muito isso. Mas eu gostaria de saber de mais alguém o que está sentindo nesse momento, porque amanhã nós temos um grandíssimo portal e muitas pessoas estão sentindo muitas coisas, né, nesse caminho. Se alguém quer partilhar alguma coisa assim que tem percebido nessas últimas semanas. Seria legal de colocar aqui para a gente poder falar sobre. Ninguém sentiu nada, ninguém viu nada. Rita, nada tem acontecido? É que fica. Tem que. A hora que se for falar, teria que realmente abrir uma câmera e um microfoninho. Se não, se ninguém quer falar, quer perguntar a outra coisa, Rosane, eu fazer mais alguma colocação. Quero falar sobre. É que veio uma pessoa que até hoje eu não tinha tratado ninguém com câncer, né? E agora apareceu uma pessoa que está com câncer Aham. de seio. Por Housing, no centro da cidade. A ação é realizada em parceria entre as prefeituras dos municípios. Em Balneário Camboriú, as Acho que é doações a estão sendo Silvete. recebidas justamente na Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família. Olha, amanhã, pela manhã, um caminhão com essas Nossa, quem que doações tá deve ali? sair aqui de Santa Silvete, Catarina, a com Silvete está com destino o a áudio Rio aberto. Bonito do Iguaçu. Fabiana. Obrigado. Acontece, não tem problema. Nós estamos aqui igual se a gente tivesse reunido
e fisicamente em algum lugar. A gente vai acertando, vai ajustando e vai seguindo. Até a gente aprender a lidar com todos esses aparelhos, com tantos botõezinhos. Eu também não domino nada disso. Se sair um coisinha do quadrado que eu decorei, já não sei mais o que fazer. Também não. Isso, então vai lá, Rosane, o que que você estava dizendo? Então, sobre essa cliente que apareceu com a situação de câncer de mama e no fígado, né? Aham. O que que poderia ser elaborado, algum floral para ir trabalhando? Talvez um aurora, alguma coisa assim? Olha, é como eu sempre falo, né? Qualquer essência que a gente use, começa a fazer imediatamente um trabalho de abertura ou de expansão. Ou Uhum, seja, ele faz um começo e depois a gente vai se aprofundando. Mas tem algumas coisas que são mais pontuais, que a gente pode socorrer. Então, por exemplo, quando tem um quadro já estabelecido, por exemplo, um câncer com metástase, porque se ela tem nas sim. mamas e já está já no fígado, muito provavelmente é metástase. Então, assim, ela, entre aspas, estaria muito próxima de uma encruzilhada de tomar decisões. E daí, nos nossos florais, nós temos o Vida Plena, que foi desenvolvido exatamente para isso, para quando você está numa encruzilhada, para você poder ter a consciência aberta e a entrega suficiente para tomar a decisão. Se você quer Uhum, retomar, se você quer voltar, se você quer renascer, se você tem um plano divino e que por isso você precisa, tipo, do seu veículo de volta. Ou se você terminou o seu tempo aqui e realmente não quer mais ficar, que aí você vai, de alguma maneira, aceitar as ferramentas que a gente chama de ferramenta de desencarne e para dar os próximos passos, mas com mais entrega, às vezes com menos dor, com menos sofrimento. Então, o Vida Plena, ele coloca você, tipo assim, as cartas na mesa, assim, para você realmente tomar essas decisões internas. Aí, outras essências, se você pode ir montando para ela, por exemplo, é, se é alguma coisa que ela sempre negou, porque se você conhece um pouquinho da história, você vai saber. Se é alguma coisa que ela sempre negou, ou que ela não pôde ver, não aceitou enxergar, ou era difícil de enxergar, aí você vai pondo os florais que vão levando ela nessa direção. Então aí o Aurora entra, que é um descortinador, né? O Aurora é um descortinador. Então ele abre a venda, ele tira a venda e começa a mostrar para você tanto os intrusos, né, os agressores internos ou externos, quanto os caminhos, as saídas que você tem. uhum, Se a pessoa precisa, por exemplo, reforçar a decisão, digamos que ela toma a decisão de ficar, e aí é importante reforçar esse movimento. Nas últimas semanas, e até no sábado, no final do curso aqui em Curitiba, eu estava falando para as pessoas: dois pontos são fundamentais para viver essa era que nós estamos vivendo, essas situações todas onde todos nós precisamos nos posicionar, usando melhor os recursos que nós temos, usando melhor as ferramentas, mas também aceitando que nós fomos cúmplices e coautores dos movimentos que agora precisam ser finalizados ou uhum, resolvidos, daquilo que dói, daquilo que machuca, daquilo que não deu certo também. Então, o poder pessoal e a autoestima sim. são dois pontos fundamentais, fundamentais para qualquer pessoa, para ela se colocar, para ela tomar decisão, até para ela poder dar uma parada e fazer uma avaliação, o que que ela está fazendo com a vida dela e o que que ela quer e por onde ela quer sair, se ela quer pedir ajuda e qual seria os movimentos seguintes, tipo, achar uma fluidez. Então, a autoestima e poder pessoal precisa estar. No celeiro, nós temos duas essências que fazem profundamente esse papel, que é o amor infinito e Muito. o ipê hibisco, né? Então, Uhum, esses dois,
Então, se você, por exemplo, colocar essas duas essências junto com o Vida Plena, você tem, tipo, ajudando ela a tomar a melhor decisão, a força e o querer a vida e viver a vida para estimular o movimento. E o Aurora, se você for botar para completar, tipo, para ela realmente tirar a venda e começar a olhar como é que ela construiu isso, de onde que isso veio, o que que é dela, o que que ela carrega que não é dela, porque essas coisas vão começando, vão ficando muito claras. E se a Uhum. gente não tem, se a gente não tem ali o apoio, por exemplo, o colo do, 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 O infinito. do O amor amor infinito infinito. e do poder pessoal, aí e a gente imediatamente começa a sofrer a mágoa, a raiva e o medo relacionados à identificação dos culpados Uhum. pelo quadro que a gente está. E aí, no caso dela, ah, ela pode perder tempo precioso. Então, é melhor não perder esse tempo tão precioso e já Uhum. poder, sabe, fazer um Sim, movimento mais intenso. Então, eu acho que dentro dos florais que nós temos, é isso ali. Se você for usar das fórmulas, das 14 fórmulas do celeiro, aí eu penso que seria mudança de vida a fórmula indicada. Mas, como você tem bastante informações do quadro, eu acho que é legal você pontuar ali. sim, eu gosto mais assim. Fazer isso, fazer um. E se a pessoa está muito agitada ou está muito deprimida, aí você põe o calma e equilíbrio, que Uhum. é o Colinho. colinho, né? O calma e equilíbrio junto, porque dói, dorme melhor e a pessoa Sim. relaxa um pouco, começa a falar: peraí, por onde que eu vou, o que que eu posso, com quem eu posso contar. Então, ficaria assim uma fórmula perfeita para o momento dela, Show. né? Essa é as chavinhas, né, que nós temos. Sim. Sim. E é bem isso, é a situação dela, porque ela já está há muito tempo no mesmo assunto, que ela não consegue enxergar. Então, foi Uhum. onde eu pensei do Aurora. O amor infinito, geralmente, eu coloco em todos os florais, porque, Isso aí, isso aí. Esse né? nunca ele é É. demais, nunca. E aí, claro, depois eu, né, eu ia intuir assim, mas eu pensei no Aurora justamente para descortinar, porque a hora é agora, né? Isso. E aí o tempo que fica perdido, por exemplo, se eu começo a ver o trágico que foi estabelecido e eu me demorar muito aqui, porque os processos podem ser demorados, se ela não tiver esse impulso de vai, faça, faça agora, ela pode perder tempo precioso aqui, até para o próprio tratamento dela, né? Então, é legal isso. Sim. Gratidão. Muito bom. Mas tudo, ó, enquanto a gente Sim. tiver um, um neurônio ativo, um fiozinho ligado, a gente pode tomar decisões e a gente pode fazer processos, e a gente pode fazer curas, e a gente pode reverter o quadro. E hoje, que está tão moderno, a gente pode recalcular a rota. A rota. Verdade. A gente sempre pode recalcular a rota. Sempre tem um caminho que te ajuda a levar ao mesmo lugar, né? Então é bem interessante isso aqui. E quando vem para nós, né? Quando o caso, ou o quadro, ou a pessoa vem para nós, o que nós temos, tudo que a gente pode oferecer da melhor forma, né? A essas pessoas que precisam. É, é incrível, assim, o que nós hoje temos na mão para ajudar qualquer pessoa com qualquer quadro, Verdade. né? E também ajudar a nós mesmas. Então, isso, que bom que ela veio, e ela veio trazida por alguém ou ela veio sozinha? Veio sozinha. Ah, então já está meio caminho andado, ou seja, provavelmente ela precisa realmente
tomar essa decisão, ou até já tomou essa decisão e ela quer realmente reorganizar o caminho, né? Aí é muito valioso a gente ajudar. E Sim. para todos os outros que estão ouvindo, o que tem acontecido com essa situação escorpiana também, e por quê? Porque o Plutão é o regente da casa 8 e na casa 8 a gente sabe que nós temos situações muito importantes para qualquer ser humano, que é vidas passadas, ancestralidade e heranças. Então, praticamente todo o pacote vem dali. E a energia, né, escorpiana, que é o ciclo de vida e morte, então, sempre batendo num limite de alguma coisa, relacionado a coisas antigas, relacionado a contratos, inclusive relacionado, eu tenho escutado no consultório bastante, nesse período agora, mas principalmente desde que o Sol entrou em Escorpião, porque a gente não tinha ainda passado um Sol em Escorpião com o Plutão em Aquário, a gente não tinha ainda passado. Esse é o primeiro, né? E de um ciclo enorme. Então, coisas antigas, tipo assim. Eu já tinha resolvido isso e agora voltou. Ou eu sempre tinha uma dor X e agora não sei, aquilo voltou. Eu tinha enxaqueca durante X tempo da vida, depois tinha passado e agora voltou. Então, assim, quase sempre esses resquícios, esse restinho daquele assunto vem à tona agora, porque agora é a última hora, é a última chance para a gente realmente concluir, realmente finalizar. Então, nós temos que ter muito cuidado agora em nos acolher para poder nos proporcionar a finalização de um tantão de coisinhas que ficou inacabada, Sim. frases que ficaram sem o pingo no i, né? Ou sem o ponto final, uma conversa que ficou em aberta, uma resposta que não veio, uma pergunta que eu não fiz, é, nas três áreas da nossa vida, né? No pessoal, no familiar e no profissional. Quase sempre vem gatilhos trazer, né? Ou a pessoa traz uma informação, ou a pessoa te fala uma frase atravessada que te faz conectar com aquele movimento, ou alguém vem e te conta uma história e você se identifica com alguma coisa, ou identifica alguma coisa da sua família. Até tem uma pessoa que falou que sobre inventário, coisas assim, né? Quando essas questões também estão pendentes, ou não foram concluídas, ou não foram bem esclarecidas, agora é a hora que vem tudo. Ou vem no correio uma carta, ou vem uma informação, ou recebe um e-mail, ou dizendo, ó, tem aqui uma pendência, ou ficou tal coisa. E também a revelação das coisas que estavam escondidas. Nossa, tá muito comum. Isso é assim no dia a dia. Tipo assim, as famílias, principalmente nas famílias, né? As famílias têm os seus segredos, têm as suas coisas escondidas que ninguém pode ver, ninguém pode saber, ou a gente acha, né, que está guardado, que está escondido. De repente, isso começa a colocar a cabeça para fora, assim, como se fosse e surpreendente. Então, no consultório, na semana passada, tinha uma pessoa dizendo assim: é, eu me sinto traída pela minha família, porque eu sempre estou lá, eu sempre estou junto com eles, e eles me esconderam X coisas, e me esconderam. E agora nem foram eles que trouxeram, assim, tipo, resolveram me contar. Foi uma terceira pessoa, uma quarta pessoa que nem sabia de nada, nem sabia que o tal assunto estava escondido por alguma razão, foi contar para ela. Então, assim, vem à tona, você querendo ou não, vem à tona. Assim, então, a gente está vivendo um momento assim que tudo de alguma forma é revelado. E aí é um momento que, se você for para o corpo físico, é um momento de trabalhar doenças crônicas. Porque doenças crônicas são tudo coisas de construídas ao longo de uma vida ou herdadas em forma de contrato, dessas situações ou desses relacionamentos, né?
E de repente agora aparece uma ponta solta, que pode ser um quadro mais grave, pode ser um quadro mais leve. Você começa a puxar ali a cordinha e vai vendo que é algo que realmente precisa ser visto, precisa ser feito. Mas também tem aqueles movimentos que ficam muito claros que estão concluídos agora. Nossa, você olha para aquilo, olha de vários ângulos e aquilo de alguma forma está redondinho. Então dá para botar o lacinho e colocar na esteira da história. Então é muito importante que todos vocês que estão de alguma forma assistindo observem o que está vindo, o que está pedindo para fazer isso realmente, para arregaçar a manga e finalizar as coisas. Finalizar não significa sempre acabar, né? Significa dar um fecho para uma situação. Por exemplo, quando a gente tem muitos sonhos, né? Em cada fase da nossa vida, nós vivíamos algumas coisas. E junto a gente tinha planos e tinha sonhos, e algumas coisas ficaram frustradas também, né? E não foram realizadas, tipo, no momento oportuno. Não significa que agora isso faz sentido. E isso é muito, muito importante que vocês todos entendam e que se beneficiem dessa informação para poder fazer essa mudança. Porque a gente fica preso naquilo que gerou frustração. E a gente fica preso automaticamente. É como se fosse um holograma. Vai fazendo, vai amarrando cordinhas, cordinhas, e a gente fica preso dentro daquelas pequenas bolhas. É muito, muito importante você lembrar que você pode trazer este sonho, fazer uma releitura dele. O que não podemos é negar ou ficar. Eu não realizei por culpa da minha mãe, por culpa do meu pai, por culpa do meu irmão, por culpa do marido, da esposa, ou porque eu tinha que criar os filhos e não tinha tempo para mim. Enfim, são N coisas que a gente sabe que foram de fato, talvez tenham atrapalhado a realização daquele plano ou daquele sonho. Mas como é que eu faço isso agora para fazer uma cura? Eu coloco esse plano, esse sonho na mesa, com toda a clareza e abertura que eu possa olhar para ele e realmente trago para o agora para ver que sentido isso teria se eu fosse realizar agora. Porque pode ser que eu esteja carregando um sonho frustrado que nem faz mais nenhum sentido, que se eu fosse realizar agora não teria nem fosse mais interessante. Mas está lá ocupando um lugar e ele pode fazer um tumor, ele pode fazer uma doença degenerativa qualquer. Todas as doenças que de alguma maneira são cumulativas, de coisas que vão acontecendo e vão se repetindo e vão se repetindo, e depois o corpo reage para se defender, são doenças desses acúmulos de questões emocionais não resolvidas. E, e pode ser que eu nem queira mais realizar aquele sonho, ou seja, mas eu continuo frustrada porque eu não entendi que aquele sonho não fazia mais sentido. Eu tenho acompanhado muitas pessoas que, inclusive, disseram, eu queria encontrar o meu primeiro amor, eu queria encontrar o meu ex novamente, ou eu queria encontrar a minha ex novamente, só para ver como está, para poder avaliar o que eu sinto. E a minha sugestão é sempre essa: você vai se frustrar duplamente, porque é uma coisa, você tem uma coisa não finalizada, e a hora que você encontrar essa pessoa num outro tempo, numa outra situação, ela não é mais a mesma pessoa. Você não é mais a mesma pessoa. O sonho ele está guardado intacto lá na sua projeção. Mas ele, hoje, se ele for ser executado, ele não seria mais daquela forma e nem iria te trazer, às vezes, nenhuma realização. Então, é muito importante a gente olhar isso de dentro, e isso significa dissolver tumores, cistos, ahm, as situações, por exemplo, como endometriose, é, pedras em todos os sentidos, na vesícula ou no rim, que são coisas acumuladas, cristalizadas, guardadas no profundo.
Então, quando uma pessoa já tem no quadro de diagnóstico um tumor, a gente precisa ajudar justamente isso, que essa fala do corpo nesse momento venha ajudar você a colocar isso tudo para andar, né? Então, ah, bom, eu sonhei a vida inteira com tal coisa, mas será que se eu fosse realizar isso hoje, isso realmente seria alguma coisa interessante para a minha vida? Pode ser que não. Pode ser que hoje eu tenha outros sonhos e outros planos e outra fluidez e outras questões que me trazem alegria, paz, suavidade e que eu não preciso mais gastar a minha energia com aquele ponto. Então, aproveitar o que o escorpião abre a tampa, né? E mostra muito passado e coisas da história, e por isso nessa época, nessa fase, também aparecem tantas doenças, né? Que a gente sabe que é de histórias acumuladas. Então vamos aproveitar tudo isso e usar a magia que também o próprio escorpião tem, de fazer as transmutações e as transformações e a mágica para resolver tudo que está pendente. Mas isso é fundamental, fazer uma revisão de sonhos, dos sonhos. Tanto faz se ele foi do mês passado, ou do ano passado, ou da minha infância, ou da minha juventude. Eu trago ele para agora e vejo se ele ainda faz sentido. Mesmo que se ele fizer sentido e eu quero ir atrás dessa realização, eu preciso atualizar. Eu preciso, como é que a gente fala? Quando o celular ou algum aparelho eletrônico não funciona muito bem, o que que a gente faz? Liga, Resetar. isso, liga, desliga, liga e desliga, liga de novo. Ou seja, eu até posso trazer aquele mesmo conteúdo, mas eu tenho que dar uma nova roupagem ou uma nova direção para poder atualizar nos movimentos de vida que eu tenho hoje, como é que eu posso colocar? Porque senão a mente, a nosso mental, ele é muito rigoroso e fica tentando reproduzir o momento em que aquela ideia nasceu, aquele sonho foi sonhado ou ficou pendente. É, e esse preço é muito alto. Primeiro porque não acontece, né? Não vai resolver, não vai acontecer. E para isso a gente tem os florais e a gente pode usar. Então tem vários, né? Por exemplo, sofrimento do passado, lembranças o tempo todo, saudosismos e todo esse tipo de coisa. Também a gente pode ir tratando. E se eu não sei nada como fazer e nem como resolver, mas eu quero fazer alguma coisa, o ipê hibisco com o amor infinito, né? E o aurora, ou então o quilombo, ou o peral, que é a quebra dos padrões repetitivos, né? E o quilombo são os movimentos de rejeição e abandono muito profundos, sem causa conhecida. A gente não sabe a origem. Às vezes não tem nem como acessar a origem, mas parece que é uma coisa muito antiga. Então a gente já usa a fórmula que já está aí pronta para resolver isso para a gente, para ajudar a gente soltar isso, deixar ir, deixar dissolver, na verdade, para que isso vá para o seu devido lugar e a energia vital seja devolvida, retomada para eu construir o meu projeto seguinte, né? Os meus próximos passos. Então, poder pessoal e autoestima, assim que são as duas chaves que a gente precisa ter muito presente nesse momento aqui. E aí, pessoal, alguém mais quer dizer alguma coisa? Tá todo mundo quietinho hoje, todo mundo quer eu ouvir. Eu já me empolguei aqui bastante, já disse bastante. E eu acho que enquanto ninguém quer falar, então é, eu acho que eu vou falar de novo e continuar falando das ferramentas que a gente tem. É,
das curas quânticas, né, dos movimentos profundos de expansão de consciência, nós temos o Reiki e os florais. O Reiki, ele é um pouquinho mais, ele também vai aonde o floral vai, mas ele é um pouquinho mais trabalhoso. Você precisa aplicar, você precisa expandir, você precisa se dedicar um tempinho, você precisa alimentar, você precisa se conectar na energia, aplicar ou mandar à distância ou fazer a autoaplicação. O floral, se você toma, segue fazendo as tuas coisas que ele vai para o lugar que ele precisa e ele vai trazer as respostas que você precisa. Então, ele é mais prático e, e eu acho que ele é mais eficaz porque não envolve a nossa intenção, não envolve o nosso mental, não envolve controle, não envolve rituais de ambiente, nada. Você e nem precisa nem acreditar, né? Porque às vezes as pessoas me dizem e terapeutas florais também me contam, né? Que a pessoa diz, mas será que funciona? Mas eu acho que eu não acredito nisso. Eu não sei se eu acredito em floral. Ou já tomei muitas vezes e para mim nunca funcionou. Então, eu de novo quero repetir: floral não é uma coisa para acreditar. Floral não é uma coisa de crença. Toma para comprovar a eficácia. Você tem que ter tantas dúvidas que você quer ver para crer. E até lá ele vai. E ele vai junto e ele te ajuda. Ver para crer. Então, o floral serve para tudo e para todos. Então, quanto mais ao alcance das mãos de um número maior de pessoas, melhor será o mundo que queremos, né? Então, como é que nós fazemos para ajudar a nossa comunidade e ajudar, sei lá, a nossa família? Se tem uma forma, se tem uma brecha que dá para entrar com as essências, é por ali que a gente deve entrar, porque é um gesto de amor infinito, né? Você poder dar para uma pessoa algo que vai abrir o que ela precisa ver e num ritmo que ela pode acompanhar, no tempo que ela precisa para fazer as suas próprias mudanças. Isso é perfeito, né? É perfeito. Fala, quem vai falar? Vou aproveitar, deixa aqui só uma dúvida que me surgiu aqui, Benilde. Esses dias eu estava participando de uma aula e aí tinha uma pessoa falando em relação aos florais. Não sei qual floral que ela tomou, e ela estava falando que para ela foi muito ruim a experiência, enfim. Aí agora você falando como a ferramenta é importante, me veio a dúvida. Que o floral é para qualquer pessoa, né? Certo? Sim. Só que será que é uma questão do momento da pessoa? Nem todo mundo pode ser que esteja aberto para acessar essa ferramenta? Não sei se é. Depende do como. Eu acho que depende mais do conhecimento de quem dá o floral para a pessoa tomar, ou de quem, sabe, de quem indica ou sugere. Por quê? Porque a primeira coisa que eu tenho que dizer para uma pessoa é que o floral não é remédio. Aí, uma pessoa que faz essa fala que você trouxe ali é uma pessoa que veio buscar o floral para remover sintoma. Eu falo isso desde da outra encarnação. Hum, Floral não é removedor de sintoma. O sintoma ele desaparece sim no final do processo. Por quê? Porque ele não é mais alimentado pelo conflito, pela dinâmica interna, ele não tem mais por que ficar, então o sintoma desaparece. Agora, quando você vai dar o floral para a pessoa vem lá, por exemplo, com dor de cabeça. E eu dou floral para dor de cabeça. Eu não dou floral para dor de cabeça, eu dou floral para o conflito entre o que eu penso e o que eu sinto. Porque a dor de cabeça é esse conflito. Mas eu dou um floral que eu sei que vai atuar nesse conflito. A pessoa mergulha no processo dela, no conflito. Começa a enxergar aquele conflito muito maior. A dor de cabeça pode, por uns 2 dias ou até 3 dias, ficar muito maior. Porque
eu vou dar um chute na energia vital, eu vou dar, e o corpo, e a mente, e as emoções, e a alma começam a se defender. Então, isso tudo começa a se degladiar. Então, assim, eu sempre pergunto, né, para a pessoa se vai, que quer tomar um floral ou que vem buscar um floral. Ou que eu sugiro, bom, você tá com. Se a pessoa me traz uma queixa, você tá com. Você quer resolver isso? Porque se a pessoa não quer resolver, ela quer ficar dentro da questão, mas ela quer que alguém faça o favor de tirar o sintoma da vida dela, aí ela vai fazer essa fala aí que ela fez. Então dá para saber que, enfim, ela não tratou, mas a reação ela teve, então é sinal que o floral foi bem indicado. Foi bem indicado, porque indicou, porque foi direto na questão. Mas ela sucumbiu, ou seja, boicotou, tirou, quebrou, saiu da jogada. Não quero resolver. Então, eu sempre digo isso para quem vai indicar floral, para quem vai indicar não ficar frustrado, ou não sofrer, ou não achar, porque tem pessoas até que indicam e depois acham que elas fizeram mal para a pessoa, ou a pessoa ficou mal porque ela deu um floral que fez mal, ou seja, então falta mais de conhecimento do próprio movimento do floral, da dinâmica do floral, mas também do conhecimento de como faz a dor e como faz a doença. Por isso, no meu material de ensino, tem o caminho da doença e o caminho da cura, logo nas primeiras páginas de qualquer material escrito que eu tenho, para as pessoas entenderem que isso são processos, que é um caminho. Então, assim, você quer tomar o floral só porque você quer tomar o floral ou você quer um acompanhamento? Porque as pessoas que vêm buscar floral comigo e que querem um acompanhamento, a hora que o floral começar a fazer o trabalho, eles têm acesso a mim, ou via consulta, ou via online, para poder falar do que está acontecendo e eu poder mostrar o que está acontecendo. Mas isso só vai acontecer com pessoas que querem fazer a mudança, que querem fazer a mudança. Quem quer usar mais um para dizer, ó, já usei tudo e para mim nada funciona. São pessoas, né, de carências profundas, tremendas, e que não querem fazer nenhuma mudança. Querem continuar culpando o mundo, culpando o outro, culpando a empresa, culpando a, como é que é? As tempestades, a chuva, o sol, o calor e o frio, pelos seus desconfortos. E o floral é só mais um para eles dizer: ah, você também foi mal comigo. Simples assim, né, Ana? Às vezes é mais fácil ficar na vítima, né? Sim. Eu não sei se é mais fácil, porque é bem trabalhoso ficar na vítima, né? Você se mata, às vezes, uma vida inteira para nutrir essa vítima. O que eu acho quase assustador, assim, sabe? Quando eu vejo que a pessoa está informada, ela tem uma saída, ela pode resolver e ela prefere ficar. Então, para quem está aí, quem está ouvindo, nós temos agora no celeiro uma essência chamada Thunbergia, que é o do 22º raio, que é para maus tratos, né? Amputados a si mesmo. Então, quando a pessoa está sofrendo, não sai do sofrimento ou precisa do sofrimento para poder sentir a culpa e nutrir a forma afetiva que aprendeu, né, nos seus relacionamentos ou na sua primeira infância, você precisa aí tomar essa consciência tomando essa essência. Então, ela está lá no kit do eu superior, porque ela tem uma função incrível no caminho da evolução humana, mas aqui no nosso dia a dia, a Tumbégia trabalha é, é, necessidade de sofrer, né?
E as pessoas dizem na fala, no discurso, elas dizem assim: não, mas eu não quero sofrer, mas veja, mas a vida é uma luta, porque é um sacrifício. Mas em algum lugar delas, elas têm uma crença de que, de que o sofrimento vai dar alguma coisa para elas, algumas migalhas de atenção ou de. Se a gente lá no nosso sistema familiar onde a gente cresceu, a gente aprendeu que ganhava colo, ganhava carinho, ganhava atenção só quando estava doente, a gente tem um campo de memória terrível para esse trabalho com a vítima, né? Porque aí, cada vez que eu preciso de um colo, em vez de eu pedir um colo, eu vou fazer um quadro de doença para justificar a minha necessidade de atenção. Isso é muito sério. E essa é uma doença, né? Por isso que a gente trata. E agora nós temos no celeiro uma essência específica para trabalhar isso. E ela pode colocar ela em qualquer uma fórmula que vocês estão tomando, ou usar ela sozinha também, né? Diluída ou manipulada, para ver como é que tá esse assunto lá nos seus guardados. Mas aí que tá, e não tem uma garantia que se você abrir o arquivo, que você vai encontrar só rosas lá. Pode ser até que você encontre as rosas que você nunca usou durante toda a vida, porque estava ocupada lidando com situações tão duras, né? Também. Então pode ser, mas não tem nenhuma, não dá para dizer o que você vai encontrar, porque o floral ele não vai dar uma coisa para você, um presente para você. Ele vai mostrar o seu arquivo por dentro, como é que ele está. E antes de entrar lá, a gente não sabe o que tem lá. Então, mas funciona, limpa, cura, transforma. A tua vida vai mudar se você tiver coragem de entrar e olhar o que está lá nos seus guardados. E a gente pode fazer isso com calma também, sabe? Você pode, você pode colocar, por exemplo, eu não sei se vocês estão tomando agora já o Thunberger. Estou tomando, Ana, já? Eu comecei. O É. Thunberg é o. É que eu tô pelo Vi- número aqui. Isso, 22? a 22. É. Eu comecei ele já. Então, Ô, é, Benilde, só uma dúvida. Você tinha falado antes da questão das doenças crônicas, né? Que é o momento planetário para poder olhar para isso. Então, esse floral, pelo que você está falando, ele também pode ser uma ferramenta de auxílio para essa questão de doenças sim, crônicas? sim. Para nossa, para todas as doenças crônicas, porque provavelmente o campo de memória de autodestruição é uma coisa crônica ou é um contrato, sempre. Nem que a pessoa não tenha uma dívida kármica naquele assunto, mas se ela conviveu num sistema ah, que lidava, ou que não lidava bem com essas questões, ela aprendeu. A gente desenvolve comportamentos de acordo com o sistema, que nem está na nossa bagagem. Por isso que eu acho que quando você daí vai lá nessa bagagem e vê que aquilo não é da sua constituição, mas é de uma crença, é muito mais fácil para você dizer, não, peraí, por que eu continuo acreditando nisso? Não quero mais acreditar, ou definitivamente não vou mais acreditar. E para isso é legal eu ter aquela força que diz: você pode fazer diferente a partir de agora. Por isso que eu falei nos dois, autoestima e amor próprio. Se isso não tiver ativado na hora em que você entendeu de onde é que você quer pular fora, você não vai ter a força do impulso de dizer: não fico mais aqui nem um minuto, porque entendi que esse não é o meu lugar. Então, para a gente ter essa força de ir saindo, abrindo e saindo e passando, a gente precisa ter esse colo. Por isso que eu falo sempre nas equipes, né? No caso do floral, eu falo nas equipes. Põe uma equipe para trabalhar. Então, se você vai trabalhar a Tumbeja, você sabe que
que ela é contundente em coisas muito específicas, coloca um colo ali junto, coloca o IP Hibisco, o Amor Infinito Sempre, coloca rosa branca, coloca ou já coloca o peral, porque o peral, se ele achar uma coisa fora do lugar que se repete, ele já vai tesourar aquilo ali, né? Já vai eliminar para você. Então você já, no mesmo processo, você já vai fazendo todas as coisas, já vai botando no lugar. Então é muito legal e fica mais leve, e você vai fazendo isso ao longo do tempo. Eu estou nesse exato momento, porque esse floral para o sistema do celeiro ele é novo. Estou com uma pessoa que está tomando já agora o terceiro vidro do Tumbergia, só ele puro, não botou nada dentro. Passou perrengues bem importantes, mas ela resolveu ficar nele puro, ela quer olhar para as coisas. Então, eu tô achando tão interessante isso, porque, sabe, os mentores, os mestres dela, com ela junto, mas quando vem a bolha, assim, explode, sabe? Das questões, elas dizem, eu nunca podia imaginar, eu tinha certeza absoluta que isso já estava resolvido. Como é que isso ainda está ali? Então, é muito interessante a percepção, como ela abre, como ela mostra. E aí, a hora que mostra, eu posso desistir, sair correndo, né? Dizer o floral me fez mal. Ou eu posso dizer, não, mas como é que eu faço? Será que eu peço ajuda? Quem é que pode me ajudar nisso? Por onde que eu saio? Por onde que eu passo? E aí você vai fazendo o seu processo de cura, no caso, né? Então, o floral é isso. E como disse a irmã, no sábado, uma irmã fez um depoimento lá na província, foi uma coisa assim tão fenomenal. Ela disse assim: eu já tomo floral, nossa, há uns 20 anos já. Eu conheci floral de Bach, conheci de São Germain, conheci os florais de Minas, usei bastante. Sempre foram muito bons, mas o floral do celeiro, que floral é esse? Que floral é esse? Eu vou montar, porque ela tem todas as essências em estoque, eu vou fazer a minha fórmula e eu já tô, nem tomei ainda, nem a primeira dose. E já estou no processo, eu sinto, eu percebo, enxergo, o processo já está acontecendo de cada essência que eu vou colocando ali. E é exatamente aí, ele é quase ao vivo e a cores, é quase um ser assim fisicalizado. Ele chega e diz o que veio. Isso é bom, isso é fantástico, mas na contrapartida, a turma que quer ter a desculpa nobre também já vai ficar pelo caminho, não é? Então eu falo sempre, vou falar aqui hoje, sempre. Eu retomei o Caminhante das Estrelas por isso, para a gente poder falar, para a gente poder esclarecer, para a gente poder explicar, para as pessoas que quiserem não ter a desculpa de que é caro, não posso pagar, daí por isso não tem. Porque eu quero, isso é da minha missão, estar pronta, estar perto, estar disponível para aqueles que precisam sentir, entender, tirar dúvidas e lá nos grupos também, no grupo de floral, no grupo dos próprios caminhantes, põe suas dúvidas, suas incertezas, suas queixas, a gente vai se ajudando mutuamente. É porque é assim que a gente cresce e é assim que a gente chega, né, onde a gente quer chegar. Mas a turma da desistência, nossa, é um prato cheio também. E, e, é, e a pessoa tem direito, né, de não querer continuar se ela tem medo, ou se ela tem dor, ou se ela prefere a dor, né? Ela pode ser respeitada também. É isso. Eu acho que o nosso relógio já andou tudo, né? Agora eu vi aqui que são 8 horas. Mas alguém quer dizer alguma coisa? Meu grupo amado, tudo em paz?
Então, depois se comunica. Quem não quer se comunicar no grupo pode também se comunicar diretamente no particular. Não precisa se expor também se não der, se não quiser. Perfeito? Então, vamos nós. No mês que vem tem mais. Na segunda-feira de dezembro, a gente está aqui novamente. Beijos. Fiquem bem. Gratidão, Ana, pela ajuda. Gratidão, Rosane, pela ajuda. Lidiane, todos que vieram. Ó, Camila, linda. Fica bem. Tchau. Nem desligar, não sei.